Minha família estava fora de cidade por um final de semana e eu estava sozinho em casa. O plano era simples: relaxar, assistir a alguns filmes e aproveitar a paz e a tranquilidade da minha casa, longe da agitação diária. No entanto, o que começou como um período de sossego rapidamente se transformou em uma experiência que eu jamais esqueceria. A primeira noite foi tranquila, exceto por uma sensação de inquietação que não conseguia explicar. No início, eu atribuí isso ao fato de estar sozinho em casa pela primeira vez em um longo tempo. Decidi preparar um jantar simples e me acomodei no sofá da sala, com a intenção de assistir a um filme que eu havia esperado para ver. O ambiente estava escuro, exceto pela luz da televisão que iluminava a sala de estar. Enquanto assistia ao filme, comecei a notar um som suave e contínuo vindo do andar de cima. Parecia um estalo leve, quase como se alguém estivesse andando muito suavemente. O som era irregular e parecia se mover pela casa, o que me deixou desconfortável. Levantei-me e fui até o andar de cima para investigar, mas ao chegar lá, não encontrei nada fora do lugar. Todas as portas estavam fechadas e tudo parecia estar em ordem. Tentei racionalizar o som como sendo apenas a casa se ajustando à mudança de temperatura, mas a sensação de desconforto persistiu. De volta ao andar de baixo, o barulho parecia ter diminuído, mas a sensação de estar sendo observado não desapareceu. A noite passou sem maiores incidentes, exceto por uma sensação crescente de que algo estava errado. Decidi que era apenas o medo irracional de estar sozinho e fui para a cama, tentando me convencer de que estava apenas imaginando coisas. No entanto, a segunda noite trouxe uma série de eventos ainda mais perturbadores. Eu estava deitado na cama, lendo um livro, quando comecei a ouvir o mesmo som de estalos vindo do andar de cima. A sensação de pânico aumentou e eu decidi ir até o sótão, que estava há muito tempo trancado. A escada que levava ao sótão estava coberta de poeira e eu não havia subido lá em anos. Com um esforço, consegui abrir a porta do sótão e subir as escadas. O ar estava pesado e gelado, e uma sensação de desconforto me envolveu assim que entrei no sótão. O espaço estava cheio de caixas de armazenamento, móveis antigos e itens que pareciam ter sido esquecidos há muito tempo. O estalo que eu havia ouvido parecia ter parado, mas a atmosfera estava carregada de uma tensão inexplicável. Enquanto explorava o sótão, encontrei uma caixa velha escondida no fundo. Estava coberta de poeira e parecia ter sido esquecida. Com alguma dificuldade, consegui abri-la e dentro encontrei uma coleção de objetos antigos. Fotografias em preto e branco de uma família que eu não reconhecia, uma boneca de porcelana com um rosto perturbador e várias cartas escritas em uma caligrafia antiga e estranha. As cartas falavam de um guardião da casa, mencionando rituais e proteções para manter a casa segura. A linguagem era vaga e enigmática, e as cartas continham símbolos que eu não conseguia identificar. As fotografias mostravam uma família que parecia ter vivido na casa há muitas décadas, mas havia algo inquietante nas expressões dos rostos. A boneca de porcelana tinha um olhar fixo e sinistro que parecia seguir meus movimentos. A sensação de desconforto estava aumentando, e eu decidi descer do sótão e fechar a porta. O medo estava se tornando palpável, e eu estava determinado a não deixar que a situação me dominasse. Naquela noite fui para a cama cedo, tentando esquecer os itens estranhos que havia encontrado. No entanto, a terceira noite foi ainda mais aterrorizante. Eu estava deitado na cama, tentando dormir, quando comecei a ouvir um som estranho vindo do andar de baixo. Era um murmúrio baixo e contínuo, como se alguém estivesse conversando em um tom baixo e indistinto. Levantei-me, fui até a escada e ouvi o som vindo da sala de estar. Quando cheguei lá, não havia ninguém e o som havia parado. Decidi verificar todos os cômodos da casa, mas tudo parecia estar em ordem. No entanto, a sensação de presença persistia. As luzes começaram a piscar e um frio repentino tomou conta do ambiente. Eu estava começando a ficar desesperado, e a sensação de que algo estava se movendo pela casa era quase insuportável. Enquanto tentava me acalmar, ouvi o som de algo caindo no andar de cima. Corri para o segundo andar e encontrei que uma das caixas do sótão havia sido aberta e estava agora espalhada pelo corredor. A boneca de porcelana estava no meio do corredor,
com seu olhar sinistro fixo em mim. Eu tentei recolocar tudo no lugar, mas a sensação de pânico não diminuía. Naquela noite, eu não consegui dormir. As sombras na casa pareciam se mover de maneira estranha e as luzes continuavam a piscar. O som do murmúrio retornou, mais forte e mais claro do que antes. Eu não conseguia identificar a origem, mas a sensação de que estava sendo observado era esmagadora. Na manhã seguinte, um especialista em atividades paranormais chegou à casa. Ele trouxe equipamentos para medir variações de temperatura e campos eletromagnéticos. Durante a investigação, ele encontrou algumas leituras anômalas e relatou que havia uma energia estranha na casa. Embora ele não pudesse fornecer uma explicação definitiva, ele sugeriu que a casa poderia estar ligada a eventos passados que não foram completamente resolvidos. Com o passar do tempo, eu e meu amigo continuamos a viver na casa, tentando seguir em frente apesar dos eventos estranhos. As atividades diminuíram, mas a sensação de que algo estava escondido nas sombras nunca desapareceu completamente. A caixa com os objetos antigos foi trancada em um armário no sótão e eu nunca mais mexi nela. A sensação de que algo ainda estava na casa, uma presença invisível e antiga, continuou a me assombrar. A experiência me deixou com uma compreensão mais profunda de que, às vezes, o desconhecido e o inexplicável estão muito mais próximos do que imaginamos. A casa, que deveria ter sido um refúgio de tranquilidade, tornou-se um lugar de mistério e medo. E, embora eu tenha tentado encontrar explicações racionais para os eventos que ocorreram, uma parte de mim sempre acreditou que havia algo mais, algo que não pode ser explicado ou compreendido. Era uma noite fria de inverno. A lua cheia iluminava o céu e uma brisa gelada passava por entre as árvores, fazendo-as balançar suavemente. Eu estava sozinho em casa, sentado no sofá da sala, envolto em um cobertor grosso, tentando me aquecer enquanto assistia a um filme na televisão. Meus pais tinham viajado para visitar parentes em outra cidade, e eu havia ficado para cuidar da casa e do nosso cachorro, Thor, que agora estava deitado aos meus pés, completamente alheio ao mundo ao seu redor. A noite estava tranquila, exceto pelo ocasional farfalhar das folhas do lado de fora e o som distante de um carro passando pela rua. Estava quase adormecendo quando ouvi um som peculiar vindo da cozinha. Era um barulho baixo, quase como um sussurro, mas inconfundível. De início pensei que fosse apenas minha imaginação pregando peças em mim. Talvez fosse o som do vento entrando por alguma fresta, ou até mesmo o ressoar da geladeira. Mas algo em mim ficou inquieto. Decidi investigar. Levantei-me lentamente do sofá, tentando não fazer barulho para não assustar Thor. Ele, por sua vez, ergueu a cabeça e me olhou com seus grandes olhos castanhos, como se sentisse a mesma inquietação que eu. Fui até a cozinha, acendendo as luzes ao longo do caminho. Quando cheguei lá, tudo parecia normal. A geladeira estava fechada, as cadeiras estavam em seus lugares e nada parecia fora do comum. Dei de ombros, convencido de que era apenas a minha mente pregando peças em mim, e voltei para a sala. No entanto, assim que me sentei novamente no sofá, ouvi o som mais uma vez. Desta vez, era mais claro, mais distinto. Parecia o som de alguém sussurrando, mas não conseguia entender as palavras. Olhei em volta, tentando localizar a origem do som, mas tudo estava quieto, exceto pelo zumbido baixo da televisão. Com o coração acelerado, levantei-me novamente. Mas antes que eu pudesse dar um passo, as luzes da sala piscaram por um segundo e se apagaram completamente, deixando-me na escuridão total. O único som que eu conseguia ouvir era o bater frenético do meu próprio coração. Thor começou a rosnar baixo, seus pelos arrepiados enquanto olhava fixamente para a porta da cozinha. A escuridão parecia me envolver, e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Fui até a cozinha novamente, desta vez com uma lanterna na mão. Quando a luz da lanterna iluminou a cozinha, meu coração quase parou. A cadeira que estava na ponta da mesa agora estava caída no chão, como se alguém a tivesse derrubado com força. Olhei ao redor, procurando uma explicação lógica, mas não havia ninguém lá. Thor, que normalmente era destemido, começou a latir desesperadamente, suas patas arranhando o chão, como se quisesse sair correndo dali.
O som do sussurro voltou, mas agora parecia estar mais perto, quase como se estivesse ao meu lado. Senti um arrepio gélido no pescoço e, por um instante, pensei ter sentido uma presença ali. Não havia ninguém, mas a sensação era inegável. Era como se o ar ao meu redor estivesse carregado, pesado, cheio de algo que eu não conseguia ver, mas que sabia que estava lá. A lanterna começou a piscar e a luz enfraqueceu, quase se apagando. O medo tomou conta de mim. Corri de volta para a sala com Thor ao meu lado, seus latidos ecoando pela casa silenciosa. Quando cheguei à sala, as luzes voltaram a acender, mas a sensação de que algo estava errado continuava. Olhei para o relógio na parede e notei que os ponteiros estavam parados, como se o tempo tivesse congelado. Desesperado, peguei o telefone para ligar para meus pais, mas não havia sinal. As barras de recepção estavam todas apagadas, como se algo estivesse bloqueando a conexão. Tentei ligar para um amigo, mas o resultado foi o mesmo. Era como se a casa estivesse isolada do mundo exterior, presa em uma bolha de silêncio e escuridão. Foi então que ouvi passos vindos do corredor. Passos leves, quase inaudíveis, mas que ecoavam na minha mente como um trovão. Thor, que até então estava ao meu lado, saiu correndo em direção à porta da frente, como se estivesse fugindo de algo. Meu instinto me dizia para segui-lo, mas algo me impediu. Era como se uma força invisível estivesse me segurando no lugar. Os passos se aproximavam cada vez mais, e eu sentia o pânico crescendo dentro de mim. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Tentei me mover, mas meus pés pareciam colados ao chão. Quando os passos finalmente pararam, senti uma presença ao meu lado. Não conseguia vê-la, mas podia senti-la, fria e ameaçadora. De repente, a televisão desligou sozinha, mergulhando a sala em um silêncio sepulcral. O som dos passos foi substituído por um sussurro baixo, incompreensível, mas carregado de uma malícia que fez meu sangue gelar. A lanterna caiu da minha mão, rolando pelo chão e parando ao lado do sofá. Quando me abaixei para pegá-la, senti um toque frio em meu ombro. Não era um toque físico, mas uma sensação, como se uma mão invisível tivesse me tocado. Levantei-me de um pulo e corri em direção à porta da frente, decidido a sair daquela casa o mais rápido possível. Quando cheguei à porta, ela estava trancada, apesar de eu ter certeza de que a tinha deixado destrancada. Tentei girar a maçaneta, mas ela não se movia. Thor estava ao meu lado, latindo freneticamente e arranhando a porta como se quisesse escapar. Com um esforço tremendo, consegui abrir a porta e sair correndo para fora, sentindo o ar frio da noite me envolver como um abraço reconfortante. Thor saiu correndo na minha frente, latindo como louco. Corri até a rua, sem olhar para trás, com o coração batendo descontroladamente no peito. Quando finalmente parei, ofegante, olhei para a casa e vi que todas as luzes estavam acesas novamente, como se nada tivesse acontecido. Eu sabia que algo estava errado, algo que eu não conseguia explicar. Não voltei para a casa naquela noite. Fiquei na casa de um amigo, contando a ele o que havia acontecido. Ele tentou me acalmar, dizendo que eu provavelmente estava apenas cansado e que minha mente estava pregando peças em mim. Mas eu sabia que não era isso. Eu sabia que havia algo na casa, algo que eu não conseguia ver, mas que estava lá, observando, esperando. Quando meus pais voltaram no dia seguinte, contei a eles o que havia acontecido. Eles riram, dizendo que eu tinha uma imaginação muito fértil, mas eu sabia a verdade. Algo estava naquela casa, algo que eu não conseguia explicar. Desde então, nunca mais fiquei sozinho lá. E toda vez que passo pelo corredor, sinto um arrepio na espinha, como se a presença ainda estivesse lá, esperando por uma nova oportunidade de se manifestar. Os dias passaram, mas a sensação de inquietação nunca me deixou. Thor, que antes era um cachorro tranquilo, começou a agir de forma estranha, evitando certos lugares da casa e latindo para o nada. E eu sempre senti que havia algo me observando, algo que eu não conseguia ver, mas que sabia que estava lá. E às vezes, à noite, quando o vento sopra e as sombras dançam nas paredes, eu ainda posso ouvir aquele sussurro baixo, incompreensível, mas inegavelmente real.
Mudar-se para morar sozinho foi um marco na minha vida. Sempre fui uma pessoa independente, e a ideia de ter meu próprio espaço, longe das regras e do controle dos meus pais, era empolgante. Aos 25 anos, finalmente consegui alugar um pequeno apartamento no centro da cidade. Era um edifício antigo, com uma arquitetura clássica, repleto de charme e história. Os pisos de madeira rangiam ao menor passo, e as grandes janelas permitiam que a luz do sol inundasse o espaço durante o dia. Havia algo de acolhedor naquele lugar, como se ele tivesse uma personalidade própria. Minha nova vida começou bem. Passei as primeiras semanas decorando o apartamento ao meu gosto, escolhendo cuidadosamente cada peça de mobília e ornamento. Aos poucos, o lugar foi se transformando em um verdadeiro lar. Gostava da sensação de liberdade que sentia ali. Podia fazer o que quisesse, quando quisesse, sem ter que dar satisfações a ninguém. Mas essa sensação de liberdade logo se transformaria em algo muito diferente. Na primeira semana, não notei nada de estranho. Estava tão envolvido com a mudança e a adaptação ao novo ritmo de vida que não prestei atenção aos pequenos detalhes. No entanto, à medida que o tempo passava, comecei a perceber coisas que, à primeira vista, pareciam insignificantes, mas que, juntas, formavam um quadro perturbador. Tudo começou com ruídos. No início, pensei que eram apenas sons normais de um prédio antigo. O ranger das vigas, o estalar do piso de madeira, o som distante dos vizinhos andando pelos corredores. Mas com o tempo, os ruídos se tornaram mais específicos e difíceis de ignorar. À noite, quando tudo estava em silêncio, eu ouvia passos lentos e pesados vindos do corredor. O som era distinto, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Mas ao verificar, nunca havia ninguém lá. Comecei a perder o sono, minha mente constantemente imaginando quem ou o que poderia estar fazendo aqueles sons. No começo, achei que talvez fosse algum vizinho, mas os passos eram sempre do lado de fora da minha porta, nunca vindo de outro apartamento. E mais perturbador ainda era o fato de que, às vezes, os passos pareciam entrar no meu apartamento, mesmo com a porta trancada. Uma noite, enquanto estava deitado na cama, tentando dormir, ouvi o som de algo se arrastando pelo chão da sala. Era um som suave, mas insistente, como se algum objeto estivesse sendo arrastado lentamente. Levantei-me, acendi as luzes e fui até a sala para verificar. Para minha surpresa, o tapete que normalmente ficava no centro da sala estava enrolado, como se alguém tivesse tentado puxá-lo para fora do lugar. Eu sabia que o havia deixado esticado e alinhado mais cedo naquele dia. Fiquei olhando para o tapete por um longo momento, tentando racionalizar o que tinha acontecido. Talvez eu estivesse mais cansado do que pensava e tivesse movido o tapete sem perceber. Era a única explicação lógica, certo? Mas à medida que os dias passavam, coisas mais estranhas começaram a acontecer. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares diferentes. Eu deixava as chaves em cima da mesa da cozinha, mas as encontrava no banheiro. O controle remoto da TV, que eu sempre deixava ao lado do sofá, aparecia em cima da geladeira. E então, os eletrodomésticos começaram a ligar e desligar sozinhos. A televisão, em particular, parecia ter vontade própria. Eu a desligava antes de ir para a cama, mas muitas vezes acordava no meio da noite com o som de vozes vindo da sala. A TV estava ligada, exibindo estática ou algum canal aleatório, mesmo que eu tivesse certeza de que a havia desligado. Esses eventos começaram a me deixar inquieto, mas ainda assim tentei ignorá-los. Afinal, eu era um adulto e não havia razão para acreditar em fantasmas ou qualquer outra coisa sobrenatural. Comecei a pensar que talvez estivesse estressado com a nova rotina e que isso estivesse afetando minha percepção. Talvez eu estivesse apenas sendo esquecido ou distraído. Tudo mudou em uma noite específica, quando algo aconteceu que não pude ignorar. Eu estava no meio de um sonho agitado, onde me via preso em um labirinto escuro, tentando encontrar uma saída. De repente, fui despertado por um som alto, como se algo tivesse caído no chão da sala. Sentei-me na cama, ofegante, tentando entender o que havia acontecido. O apartamento estava escuro e a única luz vinha da lua que brilhava através das janelas. O som ecoava na minha mente e, por um momento,
Fiquei congelado de medo, sem coragem de me levantar e investigar. Respirei fundo e me levantei. Peguei meu celular, usando a luz da tela para iluminar o caminho, e fui em direção à sala. Quando cheguei lá, senti um calafrio correr pela espinha. A mesa de centro, que normalmente ficava no meio da sala, estava virada de lado, com todas as revistas e objetos que estavam em cima dela, espalhados pelo chão. O abajur, que ficava em um canto, também estava caído, com a lâmpada quebrada. Olhei em volta tentando encontrar alguma explicação lógica. Talvez tenha sido um tremor de terra, mas não senti nenhum tremor, e o prédio era sólido o suficiente para não reagir dessa maneira a um simples abalo. Enquanto estava parado no meio da sala, tentando entender o que tinha acontecido, senti uma presença atrás de mim. O ar ficou gelado e a atmosfera na sala parecia mudar, ficando pesada e opressiva. Virei-me lentamente, com o coração batendo acelerado. Não havia ninguém lá, mas a sensação de que eu não estava sozinho era inegável. Podia sentir o peso de olhos invisíveis me observando, analisando cada movimento meu. Foi nesse momento que ouvi um sussurro. Era baixo, quase inaudível, mas claramente vindo de algum lugar próximo. O som parecia se mover ao redor de mim, como se estivesse circulando, tentando me confundir. Tentei seguir o som, mas ele era evasivo, sempre se movendo para um lugar diferente. Finalmente o sussurro parou e tudo voltou ao silêncio. Fiquei parado por um longo tempo, tentando processar o que havia acabado de acontecer. A sensação de pavor era palpável, e eu sabia que algo muito errado estava acontecendo naquele apartamento. No dia seguinte, decidi que precisava falar com alguém sobre o que estava acontecendo. Liguei para um amigo próximo, Daniel, que sempre foi cético em relação ao sobrenatural, mas que eu sabia que poderia me ouvir sem me julgar. Convidei-o para vir ao meu apartamento naquela noite para que eu pudesse contar tudo o que havia acontecido. Ele aceitou, embora eu pudesse ouvir a descrença em sua voz. Quando Daniel chegou, contei-lhe sobre os eventos estranhos que vinham ocorrendo, desde os sons até os objetos que se moviam sozinhos. Ele ouviu atentamente, mas no final, apenas sorriu e disse que provavelmente era apenas o estresse da mudança e a adaptação ao novo ambiente. Ele sugeriu que eu poderia estar sonâmbulo e movendo as coisas sem perceber. Eu queria acreditar nisso, mas no fundo sabia que havia algo mais. Para tentar me convencer de que tudo era apenas fruto da minha imaginação, Daniel sugeriu que ficássemos acordados até tarde, assistindo a filmes e relaxando. Aceitei, pensando que talvez a companhia me ajudasse a me acalmar. Assistimos a alguns filmes, conversamos, e por um momento comecei a me sentir mais tranquilo, como se tudo realmente pudesse ser explicado racionalmente. Foi então que aconteceu algo que nos deixou sem palavras. Estávamos no meio de um filme quando, de repente, as luzes começaram a piscar. Olhamos um para o outro com uma expressão mista de surpresa e preocupação. Daniel tentou brincar dizendo que era apenas uma falha elétrica, mas havia algo em seu tom que denunciava o nervosismo. Levantei-me para verificar o quadro de luz, mas antes que eu pudesse sair da sala, a televisão desligou sozinha e a sala foi mergulhada em escuridão completa. Daniel e eu ficamos parados por um momento, o silêncio na sala sendo quebrado apenas pelo som de nossa respiração pesada. De repente ouvimos o som de passos vindo do corredor, os mesmos passos que eu havia ouvido tantas vezes antes. Só que desta vez, Daniel também podia ouvi-los. Ele olhou para mim com os olhos arregalados, a descrença dando lugar ao medo. Os passos eram lentos, deliberados, como se alguém estivesse caminhando em direção à sala. De repente o som parou e a sala ficou em um silêncio absoluto. Sentíamos o ar pesado, quase sufocante. Então, algo aconteceu que eu nunca esquecerei. Um dos quadros que estava pendurado na parede, um retrato antigo que havia encontrado em uma loja de antiguidades, caiu no chão com um estrondo. Não apenas caiu, mas foi arremessado, como se alguém tivesse o arrancado da parede com força. Daniel deu um salto, quase gritando, enquanto eu sentia o pânico tomar conta de mim. A presença que eu sentira tantas vezes antes agora era quase tangível, como se algo ou alguém estivesse ali, no mesmo espaço que nós, nos observando, talvez até se divertindo com o nosso medo. Decidimos que era hora de sair do apartamento. Pegamos nossas coisas rapidamente,
e saímos correndo, sem olhar para trás. Naquela noite, dormi na casa de Daniel. Não consegui pregar os olhos, minha mente repassando todos os eventos estranhos que haviam acontecido desde que me mudei para aquele apartamento. Quando o dia finalmente amanheceu, tomei uma decisão. Eu não podia continuar morando naquele lugar. Nos dias seguintes, comecei a procurar outro lugar para morar. Contei a história para o meu senhorio, mas ele apenas riu e disse que o prédio era antigo e que era normal ouvir ruídos estranhos. Isso só aumentou minha convicção de que precisava sair dali. Encontrei um novo apartamento rapidamente e organizei a mudança o mais rápido que pude. No dia da mudança, enquanto empacotava minhas coisas, senti uma estranha sensação de tristeza e alívio. Era como se o apartamento estivesse se despedindo de mim, mas ao mesmo tempo, sentia que finalmente estaria livre daquela presença perturbadora. No entanto, algo me dizia que a história ainda não havia terminado. Depois que me mudei, as coisas voltaram ao normal. Não havia mais ruídos estranhos à noite, nem objetos se movendo sozinhos. Comecei a recuperar o sono perdido e a sensação de paz voltou à minha vida. Mas de vez em quando, eu ainda sentia um arrepio na espinha, como se aquela presença não tivesse ficado para trás. Eu sabia que algo havia me seguido. Uma parte daquela energia ainda estava comigo, uma sombra que me acompanhava onde quer que eu fosse. Os meses passaram, e embora a maioria das coisas estranhas tenha parado, comecei a ter sonhos perturbadores. Sonhava com o antigo apartamento, mas no sonho ele estava em ruínas, como se tivesse sido abandonado por décadas. Eu andava pelos corredores escuros, ouvindo os mesmos passos e sussurros que me atormentaram antes. E em cada sonho, havia uma figura sombria que me observava à distância, sem nunca se revelar completamente. Uma noite, o sonho foi diferente. Em vez de estar no apartamento, eu me via em um campo aberto, sob um céu negro e sem estrelas. A figura sombria estava lá, mais próxima do que nunca. Pude sentir sua presença intensa, quase sufocante. De repente, a figura começou a se mover em minha direção, e eu senti um medo indescritível. Tentei correr, mas meus pés estavam presos ao chão. Quando a figura estava prestes a me alcançar, acordei de repente, suando frio e com o coração disparado. Acordei com a sensação de que algo estava no quarto comigo. Olhei em volta, mas tudo parecia normal. No entanto, não consegui voltar a dormir. Na manhã seguinte, decidi que precisava fazer algo para acabar com aquilo de uma vez por todas. Pesquisei sobre o edifício antigo onde havia morado, tentando encontrar alguma história que pudesse explicar o que eu tinha experimentado. Descobri que, décadas atrás, o prédio havia sido palco de um crime violento. Um dos antigos inquilinos, um homem solitário, havia sido encontrado morto em circunstâncias misteriosas. Diziam que ele era um recluso, que passava dias trancado em seu apartamento e que ninguém sabia muito sobre sua vida. Seu corpo foi encontrado semanas depois de sua morte, quando os vizinhos começaram a reclamar do cheiro. A polícia concluiu que ele havia morrido de causas naturais, mas os rumores eram de que algo mais sinistro havia ocorrido. Essas informações me deixaram inquieto. Eu sabia que não podia provar, mas sentia que havia uma ligação entre esse homem e os eventos que ocorreram enquanto eu morava no apartamento. Talvez sua alma estivesse presa naquele lugar, incapaz de encontrar paz. Ou talvez algo ainda pior estivesse à espreita, usando sua energia para se manifestar. Não sabia como lidar com aquilo, mas sabia que precisava tentar. Procurei a ajuda de uma médium, uma mulher conhecida na cidade por sua habilidade de se comunicar com o mundo espiritual. Relatei a ela minha história e ela concordou em me ajudar. Decidimos realizar uma sessão no apartamento, mesmo que eu já não morasse lá. O novo inquilino, ao saber da situação, concordou em nos deixar entrar. Quando voltamos ao apartamento, senti um arrepio na espinha. A presença estava lá, esperando. A médium preparou o ambiente, acendendo velas e espalhando ervas ao redor do espaço. Ela começou a sessão e o ar ficou pesado, quase impossível de respirar. Ela falou em uma língua que eu não entendia e, de repente, senti uma onda de frio me envolver. A médium começou a tremer e seus olhos reviraram, como se estivesse em transe. Ela falou com uma voz que não era a dela, uma voz rouca e cheia de rancor.
Disse que o espírito do homem estava preso ali, incapaz de encontrar paz por causa da maneira como havia morrido. Havia algo mais, uma força obscura que o mantinha preso, alimentando-se de seu medo e desespero. Ela continuou o ritual, e aos poucos o ambiente começou a se acalmar. O frio diminuiu, e a sensação de opressão foi substituída por uma leveza que eu não sentia há muito tempo. Quando a sessão terminou, a médium disse que o espírito havia sido libertado, mas que a energia sombria ainda permanecia. Ela aconselhou que o apartamento fosse abençoado por um padre e que ninguém ficasse sozinho ali por muito tempo. Saí do apartamento com uma sensação de alívio, mas também de tristeza. Sabia que aquela experiência me marcaria para sempre, mas estava determinado a seguir em frente. Desde então, nunca mais tive problemas com o sobrenatural. No entanto, ainda carrego comigo a lembrança daquela presença, uma sombra que me ensinou a respeitar o desconhecido e a nunca subestimar o poder do que não podemos ver. Agora, vivendo em meu novo apartamento, a vida voltou ao normal. Mas às vezes, à noite, quando o vento sopra e as sombras dançam nas paredes, não consigo deixar de pensar naquelas noites sombrias e nas vozes que sussurravam na escuridão. E, embora eu saiba que o pior já passou, ainda me pergunto se algum dia aquela presença realmente me deixou ou se está apenas esperando o momento certo para voltar.